Olá, pessoal! Essa é a nossa terceira aula e hoje o tema que nós iremos abranger é o teatro de protesto ou o chamado teatro do oprimido, certo? Na próxima aula, pessoal, nós teremos uma avaliação, portanto, então, gostaria que vocês estudassem os conteúdos anteriores, né, os assuntos que já foram vistos e dessem bastante ênfase nesse tema aqui também, que é bastante importante. Então vamos lá, teatro como arte marcial, teatro do oprimido, né? Por que oprimido? Bom, a opressão quer dizer quando você não pode se manifestar, ou você é uma pessoa que não tem voz na sociedade, que não tem uma forma, né, de se colocar perante as dificuldades, não porque não quer, porque não tem voz, né? E isso acontece muito na sociedade dentro de diferentes esferas sociais, né? No caso, as pessoas mais vulneráveis, as pessoas mais pobres, né? As pessoas que sofrem o racismo diretamente, que moram em comunidades, né, em favelas, enfim, existem várias formas de opressão, certo? A violência, a forma também de opressão onde alguém ou algum meio, né, não pode se expressar devidamente para assim poder registrar algum caso, algum acontecimento, né, algum fato. Então vamos lá entender um pouquinho do que foi o chamado teatro do oprimido que ocorreu, né? Começou durante então a ditadura militar ali. Durante a ditadura, então, obras teatrais foram censuradas. Os artistas foram espancados, presos e muitos torturados, né? Um dos casos mais emblemáticos de violência contra grupos teatrais aconteceu em 1968. Então, cerca de 100 integrantes de um grupo paramilitar, entre os quais havia civis e militares, invadiram o Teatro Ruth Escobar, que fica lá em São Paulo. E aí eles começaram a quebrar equipamentos, agrediram o elenco da peça Roda Viva, que foi escrita pelo Chico Buarque e dirigida pelo José Celso Martinez Correia, né, que é o chamado Zé Celso, conhecido como Zé Celso. E essa ação, ela acabou gerando protestos, né, da classe teatral às autoridades militares. Por quê? Né? Porque eles estavam dentro de uma situação onde eles não podiam expressar a sua atividade artística, certo? Então, com esse momento de agressão, né, esse momento de intervenção, no caso, assim, das suas apresentações, né, seu ofício, porque também um artista de teatro, né, um ator, um dramaturgo, uma companhia teatral, eles são profissionais dessa área, então eles estão ali também trabalhando, né, exercendo sua atividade. Enfim, então aconteceu tudo isso, né, de quebrar os equipamentos, de chegarem invadindo o teatro, mas mesmo assim o elenco continuou suas apresentações e voltou a ser agredido, tá? Isso daí já aconteceu novamente lá em Porto Alegre, quando o espetáculo foi censurado, ou seja, foi proibido. Então não poderia mais estar apresentando aquele espetáculo. Na página 7, se vocês observarem, tem uma cena ali, essa que está aqui em destaque, em branco e preto, da apresentação Roda Viva, né? Então, o texto dessa peça é da autoria do Chico Buarque. E a peça Roda Viva ela foi uma comédia musical sobre um cantor popular chamado Benedito Silva. Divulgado pela televisão, o Benedito ele era um ídolo nacional na época, né? E adotou o nome artístico Ben Silver. Então, a montagem mostrou como certos artistas se transformavam em meros produtos que eram vendidos pela mídia a um público que aceitava tudo sem refletir, né? E por apresentar várias críticas sociais e provocações aos espectadores, o espetáculo foi proibido então pela censura, né? Porque despertava as críticas, várias formas de crítica, né? Descontentamento com aquilo que estava sendo
colocado pela mídia na época, né? O caso do artista também virar uma mercadoria, ali, um produto dentro daquele sistema. E então, dessa forma, a censura veio interferir e parar com essas apresentações, né? Que não poderiam ficar mais circulando da forma como estavam, colocando, no caso, né, provocações na cabeça das pessoas, dando muita informação, gerando opinião, e isso não era legal na época. Então, o grupo paramilitar de pessoas favoráveis, né, à ditadura acabou agredindo esse elenco e gerando mais protestos ainda da classe teatral, ou seja, das pessoas que faziam parte, então, do movimento artístico do teatro na época. E aí, diante de todos esses atos de violência, de repressão, o diretor, dramaturgo e teórico, ó, gravem esse nome, guardem, tá, pessoal? Augusto Boal, certo? Porque ele é digamos assim, a pessoa que inicia tudo no TO, que é o chamado Teatro do Oprimido. Então, guardem bem esse nome, Augusto Boal, tá? Então, vendo tudo isso acontecer, o que ele afirmou, né, mais tarde? Ele disse assim que o teatro precisava ser como uma arte marcial. Quer dizer que, para ele, essa arte era potente como uma arma e podia ser usada pelo povo, né, para combater uma série de injustiças e opressões. Então, lá na página 7, né, da apostila, nós temos ali alguns trechos que foram escritos pelo Boal. Né? Diz assim: hoje, trechos destacados, hoje mais do que nunca, lutando pela nossa sobrevivência cultural, o teatro é a arte que revela a nossa identidade e também é a arma que a preserva. Porque era uma forma de comunicação, era uma forma de se expressar e abranger várias pessoas. E eles estavam todos ali reunidos naquele momento que eles podiam ter voz, certo? Quando você está numa apresentação teatral, você tem voz, aquele momento é seu, você pode falar, você pode se expressar. Então eles aproveitavam para passar mensagens bem críticas, né? Mensagens bem duras. E era como se fosse, na época, assim, uma forma de resistência a tudo que estava acontecendo, né? Aos problemas, às situações vividas, e também que eles não concordavam, que eles se opunham, né? E como não era, na época, interessante você ser contra alguma coisa, algum posicionamento, né? Não podia, não era assim normal, você tinha que concordar. Então, o teatro ele acabou, né, mostrando, tomando esse lugar de fala na sociedade da época, que era bem difícil, né? As pessoas tinham bastante limitações, na verdade. Tem mais uma fala dele, um trechinho, que diz assim: teatro se fala a verdade, propõe a busca de si mesmo, a de si nos outros e a dos outros em si. Propõe a humanização do ser humano. Isto não se faz sem luta. Hoje, teatro é uma arte marcial. Então, são afirmações, né, do próprio Augusto Boal, dizendo mesmo que o teatro ele é essa ferramenta, né, de luta, essa ferramenta que busca colocar o ser humano, né, numa busca a si mesmo, de se melhorar, de tentar melhorar os outros, né, e conseguindo dessa forma, através da comunicação, através da arte, fazer com que a sociedade tenha uma harmonia, né, que ela consiga se articular e dessa forma, né, passar mensagens que sejam bem intencionadas, bem direcionadas, enfim. Bom, então nós temos também aqui umas informações sobre o Augusto Boal, que nasceu em 1931 e faleceu em 2009. Então vocês podem estar acessando aqui na página 8, né, essas informações sobre ele, sobre a sua biografia. Então, ele nasceu no Rio de Janeiro, se graduou em Química, né, e acabou estudando teatro nos Estados Unidos nas décadas lá de 1950 e 60. Atuou no Teatro de Arena, em São Paulo. Com o grupo do Teatro de Arena, ele dirigiu montagens célebres que levaram à reflexão sobre a condição do país e também sobre a sua história, tais como Arena Conta Zumbi, de 1965, e Arena Conta Tiradentes, de 67.
Ele foi eleito vereador no Rio em 1992 e no seu mandato ele defendeu projetos de lei originados em debates populares que foram realizados em sessões de teatro batizadas de teatro legislativo. Olha que interessante. E ao longo da sua carreira ele ganhou diversos prêmios e em 2009 foi nomeado então embaixador mundial do teatro pela Unesco. Então está ali, destaque Augusto Boal, que é esse nome bem relevante aqui do teatro do oprimido. Então o ator dentro do espectador, né? Então, pelo fato do Boal ter se posicionado criticamente em relação à situação política e social do Brasil, ele acabou sendo preso e torturado pelos militares em 1971, tá, pessoal? Então, sem poder trabalhar livremente, né, no Brasil, correndo até um certo risco de morte, o Boal ele acabou se exilando em países como Argentina e Portugal. Então, ele ficou lá exilado, né, até meados de 1984. Então, foi aí no exílio que ele acabou elaborando o sistema do teatro do oprimido, tá? Que hoje é difundido em mais de 50 países. Então, o TO, que é essa sigla, né, do teatro do oprimido, foi algo que ele conseguiu construir, organizar e sistematizar dentro desse momento em que ele ficou afastado, que ele ficou, né, exilado, tentando se proteger para que tudo passasse e ele pudesse voltar a fazer a sua atividade do teatro. A palavra exílio, pessoal, ali significa o afastamento do país de origem, né? Por motivo de expulsão ou por desejo mesmo de ficar afastado, exilado. Vamos para umas reflexões que nós precisamos fazer na aula de hoje, tá, pessoal? Que está lá na seção troca de ideias. Você já enfrentou situações em que teve de agir de forma improvisada? Quais e como você se sentiu? Né? Que situações que você encontrou que te pegaram de surpresa, que fizeram você agir ali sem pensar muito e que você teve que fazer alguma coisa naquele momento. Então você pode estar refletindo e escrevendo também para compartilhar conosco, certo? Outra questão ali, como você reagiria se você estivesse assistindo a uma peça de teatro e de repente fosse convidado a interagir com os atores? Será que você iria numa boa, participaria, entraria em cena, ou você ficaria muito constrangido, ou de repente você ficaria imóvel, parado, né, imobilizado ali? Qual seria a sua reação? Qual é a sua reação quando você tem que sair da sua zona de conforto, quando você precisa interagir, estar em um meio diferente ao seu, né, do dia a dia? Então, faça essa reflexão respondendo a esses questionamentos aqui, tá, pessoal? Bem interessantes, para a gente refletir mesmo, né? De que forma as situações elas acabam interferindo nas nossas vidas, né? E provocando mudanças em nós mesmos. Bom, vamos para a última aqui. Você já esteve em algum espetáculo em que os atores convidaram o público a interagir na cena? E aí não é só uma questão individual, né? Se você foi convidado, se você já participou de alguma intervenção artística e de um espetáculo, então que o público todo é convidado a interagir na cena. Então, o público, várias pessoas que estão observando, os espectadores vão acabar migrando para o lado da apresentação, para o lado do palco, da cena. Então, se você já participou de algum momento assim, em alguma ocasião que você foi assistir algum espetáculo, esteja, por favor, compartilhando, comentando, para a gente dividir esses questionamentos, certo? Vamos avançar aqui então, pessoal. Lá na página 9, vocês vão poder ver bem organizadinho todas essas questões aqui e também voltar lá para tirar dúvidas, certo? Para entender então o sistema da prática teatral, do teatro do oprimido, né, que é essa técnica elaborada pelo Augusto Boal, difundida em mais de 50 países e destinado então especialmente às pessoas que sofrem algum tipo de opressão, né, ou seja, não podem estar expondo todas as suas necessidades, né, os seus anseios, as suas questões pessoais ou coletivas. É importante então conhecer alguns dos princípios e técnicas, né, deste formato de teatro. Então, ali, princípios, né? Ator, espectador, dramaturgia, espaço e técnicas. É o teatro invisível, o teatro imagem e o teatro fórum. Vamos começar aqui, então, como ator e espectador. O que eles fazem dentro dessa apresentação, né?
Como humanos, todos têm a capacidade de agir e também de observar simultaneamente. Então, como essa já é uma característica básica da linguagem teatral, o Boal entende que todo ser humano pode ser ator, certo? Isso daí é uma ideia, gente, que vem bem clara assim no teatro do oprimido, certo? Então, todo ser humano pode ser ator, mesmo que não faça teatro profissionalmente. Aí, no teatro do oprimido, os espectadores, chamados por Boal de espectatores, em referência à origem latina dessa palavra, são estimulados a atuar emitindo opiniões. Então, eles acabam substituindo atores em cena e transformando o rumo de uma apresentação. Então, nós estamos falando do ator e espectador que fazem o tempo todo, né, essa troca de papéis. O espectador, a pessoa que está olhando, observando a apresentação, ela pode virar ator a qualquer momento, né? Então, ela pode interagir e essa forma de troca é bem interessante porque enriquece até a apresentação e traz uma espontaneidade. Vamos falar ali do segundo tópico, né, segundo princípio, que é a dramaturgia. Então, o teatro do oprimido, ele trabalha com as situações envolvendo problemas sociais, prestem bastante atenção a esses detalhes, né? Situações que envolvem os problemas sociais e são baseados na realidade, ou seja, coisas que acontecem de fato na sociedade. E propostas e alternativas que podem posteriormente ser aplicadas na prática. Então, coisas que possivelmente poderia ser utilizado depois no dia a dia para uma situação que vai ser abordada dentro desse texto, dessa apresentação, dessa peça. Aí nós falamos da dramaturgia, né? Que é a hora que o diretor, o dramaturgo, ele escreve tudo isso, baseado então nesses problemas sociais. Vamos falar do espaço, o terceiro princípio ali. As peças do teatro do oprimido, elas podem acontecer em qualquer lugar, certo? Nos mais diferentes contextos sociais. Não está presa necessariamente as apresentações, né? Por exemplo, a ficar dentro de um teatro, de algum espaço. Não, elas podem acontecer na rua, pode acontecer num estádio, em qualquer local que as pessoas sintam vontade de intervir com uma manifestação artística teatral. Bom, e as técnicas, né, que nós temos 3 aqui. Vamos começar ali pelo teatro do invisível. O que é esse teatro do invisível, né? De que forma que ele acontece? Bom, nesse tipo de técnica do teatro do oprimido, os atores elaboram uma discussão polêmica sobre um problema do cotidiano, por exemplo, o aumento do desemprego no país. Vamos, né, dar esse exemplo aqui. E aí eles acabam criando personagens que vão debater esse tema como se eles estivessem num conflito, né, numa situação ali bem real, bem caótica. Então, a cena entre eles é representada em um espaço público, como, por exemplo, um ônibus ou um restaurante, e o objetivo desse tipo de teatro é de que o público em volta escute, olha só, que interessante, e a discussão, né, escuta toda essa discussão e essa discussão, lógico, vai acabar parecendo algo real e as pessoas vão participar dela sem suspeitar de que estão diante de atores. Então, essa é a proposta do teatro invisível, fazer com que as cenas, as situações sejam muito reais, que as pessoas nem desconfiem que são atores, que está ocorrendo ali uma apresentação, né, teatral. Bom, o teatro-imagem, ele propõe o quê? Nesta técnica, então, as formas de percepção da realidade são colocadas em cena, por meio da interposição dos corpos para darem lugar a múltiplas perspectivas sobre uma situação. Então, a encenação ela vai se basear em linguagens não verbais. Assim, a palavra é evitada ao máximo para que se possam estimular outras formas de comunicação. No teatro, imagem não tem tanto texto, não tem fala, ele é totalmente expressivo, gestual, corporal, facial, né? Então, os atores, eles colocam todo o sentimento e emoção nessa apresentação para poder passar com uma própria expressão do seu corpo, seu movimento, seu posicionamento em cena, né? Todas essas emoções, tudo o que seria falado, certo? É falado através do corpo da ação. No teatro fórum, que é o nosso último tópico das técnicas, ele baseia-se na encenação de um problema real, certo? Um problema bem concreto, e objetivo, né?
então no qual um ou vários personagens oprimidos lutam para sair de uma situação de opressão, certo? Assim como acontece na realidade, né? O oprimido ou um grupo deles fracassa quando tenta transformar o problema de modo que o público é convidado a entrar em cena e substituir o personagem oprimido, né? Ou outros grupos de personagens oprimidos que estão tentando modificar, então, a estrutura opressiva. Então, esse teatro fórum, ele começa a criar uma certa polêmica, né? Porque ele faz uma provocação, colocando o oprimido ali num grupo, né? Tentando cada vez mais oprimir essa pessoa, fazendo com que isso seja levado, assim, numa situação muito real. Então, ele provoca, ele causa, né? E ele vai fazendo que as pessoas intervenham mesmo na apresentação. Então, são bem diferentes esses 3 formatos, essas 3 apresentações. E é interessante vocês observarem as características e os detalhes de cada um deles, certo, pessoal? Então, aqui nós temos imagens do Teatro do Invisível, o primeiro ali, teatro de imagem do meio, né? E o teatro fórum, que é esse onde o oprimido fica ali no meio do público, né? Sofrendo todas as opressões, isso lógico, né? Na interpretação, mas fazendo com que aquilo ali ganhe fôlego, ganhe ênfase, certo? Lá na página 10 tem uma dica de um filme, tá, pessoal? Então, vocês vão observar ali Augusto Boal e o Teatro do Oprimido, o filme que foi lançado em 2010 e tem duração de 1 hora. Então, é um documentário, na verdade, que você pode conhecer a trajetória do Augusto Boal e entender também a criação do Teatro do Oprimido, certo? E o filme ele conta com depoimentos do próprio Boal, imagens dos seus trabalhos, além de entrevistas com artistas como Chico Buarque, o Edu Lobo e o Aderbal Freire Filho. Vamos para... Olha, aqui são cenas, né, pessoal? Isso que existem diversos grupos pelo mundo praticando o teatro do oprimido, né? Um dos maiores grupos é indiano e ele apresenta as peças do Teatro Fórum. Esse último que nós falamos ali, abordando o problema da opressão às mulheres na sociedade. Então, uma forma de criticar, de mostrar, né, essa problemática da Índia. Vamos lá para as atividades de hoje. Então, assim, pessoal, vocês vão ver ali na página 11, no Organize as Ideias, essa seção bem interessante, né, que diz assim, ó, durante a ditadura militar, os censores produziam arquivos com relatórios sobre os artistas e seus posicionamentos políticos. Vocês sabem que não podia se manifestar ideologicamente, tá? Isso não podia acontecer na ditadura. Hoje, como falei para vocês, hoje nós temos, né, liberdade de expressão, vivemos, né, numa sociedade democrática, mas, né, antigamente não era bem assim. Então, mesmo com o fim do regime, muitos desses documentos ainda permanecem desconhecidos do público, tá? Esses documentos, esses relatórios que eram arquivos, então, falando sobre os artistas, né? Sobre os seus posicionamentos políticos. Então, hoje, né? Então, você vai fazer uma experiência contrária a essa. Você vai destacar do material de apoio as páginas para a produção de um arquivo público, certo? E não mais secreto. Você vai escolher um tema relacionado à arte, do contexto que você vive ou um contexto histórico, que vai envolver a opressão, certo? Que é essa forma de a pessoa não poder se colocar, não poder se posicionar perante todas as dificuldades, né? Da sociedade, enfim, que ela consegue... tudo que ela passa, né, em vida, seja de uma maneira individual ou coletiva, quando são várias pessoas. Então, você vai colocar ali esses temas que envolvem a opressão, a censura ou relações de poder, certo? E fazer uma análise crítica sobre o assunto. Gente, análise crítica, assim, é uma coisa bem aprofundada. Você vai observar com bastante atenção o que está envolvendo todo aquele contexto dentro desses temas aqui, né? Que é a opressão, censura e relações de poder. E você vai procurar responder a pergunta, certo? Como a opressão, a censura ou as relações de poder se apresentam em relação a esse tema? Quem são os personagens envolvidos? Então, para fazer essa atividade aqui, pessoal, tem mais uma questão aqui. Quais são os principais aspectos envolvidos nesse tema? Vocês vão precisar seguir todas as orientações presentes lá no material de apoio.
certo? Para poder estar fazendo essa produção, então, de um arquivo público. Eu gostaria que vocês me enviassem essa atividade hoje, tá, pessoal? Sem falta, porque nós estamos, então, entrando na semana de provas, que será semana que vem. Então, eu aguardo, assim, ansioso o trabalho de vocês, que eu gostaria de corrigir e mandar o feedback posterior, certo? Dúvidas, me chamem, por favor, e bons estudos aí, pessoal. Bom dia. Tem celular? Tá carregado? Não sei. Tá. Carregado? Vou deixar ele perto, tô trabalhando.